Então, mais uma vez, bom dia, é uma alegria estar com vocês. Que Jesus, o nosso divino amigo, nos ajude, ampare, de forma que possamos recolher sempre na doutrina espírita os recursos espirituais que necessitamos para uma evolução consciente e para a transformação de nós mesmos. Nessa manhã nós temos o tema A Fraternidade segundo o Espiritismo. E vocês me perdoem, estou tão bem acomodadinho aqui que eu vou falar sentado, tá? Mas vocês estão me enxergando muito bem, não é? Quando a gente vai pensar em fraternidade à luz da doutrina, naturalmente é importante recordar que nós vamos buscar as nossas referências especialmente na obra kardeciana. E eu trouxe aqui alguns trechos de A Gênese de Allan Kardec, essa obra entre as obras fundamentais do Espiritismo, para que nós possamos refletir juntos. E trago, assim, alguma ponderação do trabalho, de uma entrevista e de um texto do livro Voltei, psicografado por Chico Xavier, para que nós possamos ilustrar o nosso entendimento, ter alguma referência mais palpável das nossas condições evolutivas. O tema é desafiante, porque nós temos por perspectiva entender categorias como fraternidade, solidariedade, caridade e tantas outras de aplicação no campo social dos conceitos que a doutrina aborda. A nossa tendência é olhar a partir das nossas referências pessoais. Tanto é que há quem imagine que o sentimento de fraternidade deva se esgotar entre as pessoas que pensam da mesma forma, que têm a mesma religião, que são do mesmo grupo consanguíneo ou familiar. Há pessoas que têm fraternidade com uma determinada confraria, mas se esgota a fraternidade nos limites daquela confraria, daquele grupo social. Há outros que vão ser fraternos com a turma que torce para o mesmo time que elas. Tanto que o Evangelho vai nos falar da beneficência exclusiva. Sabe o que é isso? É esse cacuete moral que a gente tem de pensar no bem dos que são do nosso partido, do nosso time, do nosso credo, ou que tem a mesma mentalidade que a gente. Se não tem, a gente vai lá, cancela no Facebook, no Instagram, bloqueia no celular, ora para desencarnar e outras coisas mais. Mas o Espiritismo amplia a nossa visão. Com os princípios fundamentais da doutrina, a existência de Deus, a imortalidade da alma, a comunicação com os espíritos, a reencarnação e a pluralidade das existências, a perspectiva se amplia por demais. Se nós pegarmos pelo menos o tópico da lei de reencarnação, e passarmos a olhar a nós próprios, não com essa identidade terrena que a gente enxerga diante do espelho, não com as nossas referências materiais do terra a terra, conta bancária, diploma universitário ou profissionalizante, cor de pele, etnia, morfologia sexual. A gente tende a se olhar, apesar de espíritas que somos, pelo prisma material, que é um aspecto importante da nossa trajetória. Mas à luz da doutrina, a gente sabe que ele é impermanente, é transitório. Buda, o Siddhartha Gautama, ensinava que era uma ilusão a realidade objetiva material. A gente toma esse plano como a nossa realidade, mas ele é apenas uma passagem fugidia
temporária, que escapa em nossas mãos. Hoje, quem se olhou no espelho pela manhã, viu a sua versão atualizada. Alguns aproveitaram, arrumaram o cabelo, disfarçaram. Tem, no meu caso, é só uma próxima reencarnação para resolver, não é? Mas a gente se olha e tem uma referência da trajetória desta vida. E quando nos perguntam quem somos, a nossa tendência é dizer o nome da gente. Mas quem realmente nós somos, o Espiritismo nos dá uma visão mais profunda. Somos esse ser espiritual, consciencial, multimilenar, que vivemos muitas vidas, em países distintos, em culturas diferentes. O ar-condicionado está concorrendo com a palestra, né? Está todo mundo preocupado, resolve isso, por favor. Brincadeira. O Espiritismo também pode ter bom humor, tá? Mau humor é porta aberta para o umbral. Então a gente fica assim na escala do bom humor moderado também. Mas a gente vai pensando e vai percebendo que nós temos um paradigma materialista que está na nossa cultura, mas o Espiritismo nos dá um outro paradigma, um outro modelo, um outro padrão, uma outra forma de ver a vida. Como dizia o médico, psicólogo, recentemente desencarnado, André Luiz Peixinho, da Bahia, foi presidente da Federação Espírita Baiana, o Espiritismo nos dá uma cosmovisão, um horizonte cultural, intelectual e moral diverso daquele que na cultura materialista nós temos. Vejamos, hoje é o Dia Internacional da Mulher, com muita luta, com muito sofrimento, as mulheres foram se emancipando. O Espiritismo já preconizava a emancipação da mulher. Há páginas sobre isso na Revista Espírita, a Lei de Igualdade em O Livro dos Espíritos. E há pessoas que podem ler aquilo que lá está e não entender ainda, imaginando que a mulher devesse estar numa condição subalterna, a postura do machismo. E olha que interessante, à luz da reencarnação, ora nascemos homens, ora nascemos mulheres. E aí? Para o machista é uma tristeza, né? A minha esposa diz assim, a mulher não reencarna homem porque o espírito não retroage. Ela puxa a brasa para ela, né? Mas não é o que o Espiritismo nos ensina. Ora, modificamos essas conjunturas de ordem material, cultural, para que aprendamos outras perspectivas indispensáveis para a educação do ser integral que nós somos. Tudo isso dito para nos lembrar que a fraternidade no Espiritismo não é essa fraternidade do terra a terra, do interesse, do network, não é do toma lá, dá cá, não é isto. É aquela lecionada pelo nosso Mestre Jesus, em que faz ver-nos a todos, cabendo aos espíritas em particular, ter esse dever, ver todos como irmãos. Isso muda tudo. Muda inclusive o jeito da gente estar diante da vida, diante do próximo, nas nossas mais diversas circunstâncias. Se o Espiritismo está entrando no coração da gente, se ele sensibilizou as fibras mais íntimas do espírito que somos. Então, é bom que a gente lembre que os tempos são chegados. Dá para ver ali, né? Sim. Ah, certinho. Os tempos são chegados. Que tempos são esses? Se nós ouvirmos o discurso posto entre as diversas correntes espiritualistas, entre as pessoas de caráter místico, nós vamos saber de uma coisa. Se nós ouvirmos tradições religiosas apocalípticas, nós vamos ter uma outra leitura de esses tempos são chegados.
E no Espiritismo, uma referência diferente. Isso a gente não diz para instituir demérito a outras crenças. É para que nós espíritas não percamos de vista esse prisma, essa luz que o Espiritismo traz aos grandes problemas da humanidade. A gente olha a crise ecológica e numa visão simplista pode dizer: isso aí é o fim dos tempos. Quando a racionalidade vai demonstrar que essa crise diz muito mais respeito a uma crise moral que a nossa espécie vive, de saber cuidar desse lar planetário. E a gente mais explora o planeta do que cuida. Não é coisa da espiritualidade superior, é coisa de espírito inferior reencarnado, que por vários outros motivos ainda não despertou a uma consciência ecológica, apesar da gente encontrar referências muito importantes na obra de Kardec, na obra de André Luiz, o próprio Emmanuel chamando-nos ao respeito profundo, quase que sagrado pela natureza. Muito bem, olha o que Kardec diz lá em A Gênese, no capítulo 18, tem um capítulo dedicado só para isso. Então, se eu quero saber o que o Espiritismo fala disso, eu tenho que visitar a obra de Kardec. E aí vou abrir um parênteses aqui, tá? Nós que nos identificamos com o pensamento espírita, o Espiritismo é um convite ao estudo e à vivência. Então é importante que a gente arrume um tempo entre os compromissos todos que temos, para uma leitura pessoal, para uma reflexão em torno dessas obras, para que constituamos a nossa convicção espírita. Em A Revista Espírita, uma das publicações de Kardec, um abade o acusa de criar uma religião que queria disputar os adeptos da religião dominante à época. E o que ele diz ao abade Barrican? O Espiritismo não é uma questão de associação, é uma questão de convicção. Ou seja, eu não me torno espírita por vir ao centro espírita. Eu me torno espírita à medida em que vou estudando essas obras fundamentais, pensando sobre elas e procurando conformar a minha vida a esse paradigma que os espíritos superiores trouxeram sob a égide do Espírito de verdade. Então não é de fora para dentro, é um processo interno que se exterioriza no campo da vivência. Estudo, reflexão e vivência. Por isso que Emmanuel e André Luiz escreveram um livro em parceria, Estude e Viva. Só estudar não basta, não adianta só rechear o cérebro de informação. Agora, buscar vivência sem conhecimento, até nas questões morais, se a gente não exercitar uma atitude filosófica, por exemplo, para pensar sobre virtude, a gente confunde bem e mal. A gente age achando que está agindo bem, fazendo alguma barbaridade. Porque nem sempre se logica, se pensa suficientemente quanto precisa. E o Espiritismo nos traz uma ferramenta, um instrumental, fé raciocinada. Então olha o que Kardec vai dizer. São chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes conhecimentos vão se dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve entender essas palavras proféticas? Os tempos são chegados. E aí, nesse texto, eu fiz aqui um resuminho, ele fala de 3 visões sobre esse tema. Primeira, da incredulidade, quer dizer, da negação, da descrença.
que a gente vai perceber? Para os incrédulos, isso tem pouca importância. Os olhos deles, para isso, não é mais do que uma crença pueril, coisa de gente fanática. Que coisa, que mudança, que transição, nada. Parece que o mundo está sempre pior. É o incrédulo que não percebe essa dialética da vida entre o elemento material e o elemento espiritual, entre os aspectos de ordem material e os aspectos de ordem espiritual em todas as circunstâncias da vida. Para o crente, como ele chama, e aí a gente fala aqui da crença cega, para a maioria dos crentes, essas palavras apresentam qualquer coisa de místico, sobrenatural. Alguns dizem, vai abrir um portal, vai passar. Isso não é espiritismo, eu estou só trazendo para exemplificar, tá? Depois sai por aí, olha, veio lá o sujeito, né? Não tem nada a ver, é uma visão. Vai passar o planeta, vai levar todo mundo, né? Não, só um pouquinho. É uma transformação de fora para dentro, não é assim na lei divina. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. E não há fenômenos sobrenaturais. Como assim? O Espiritismo lida com o mundo espiritual, não tem fenômeno sobrenatural, porque não tem nada além do que está na lei da natureza. É o que o Espiritismo nos ensina. E nos convoca a uma visão racional sobre os fenômenos de ordem espiritual. E no âmbito da fé raciocinada, Kardec vai dizer, num texto que trata do mesmo tema, que aliás ele tirou de lá e publicou na Gênesis, Kardec fazia isso, publicava alguns artigos na Revista Espírita, depois ajustava e republicava nas obras. Ele fazia assim um teste, levava a opinião pública. Os espíritos às vezes confirmavam o que estava dito, às vezes aprimoravam, através de diversos médiuns. Mas olha que interessante, ele vai dizer assim, procuremos o sentido mais racional. Por que eu trago essa frase? Porque a transição planetária à luz do Espiritismo não é de ordem exterior. O que os Espíritos vão ensinar e Kardec coloca em A Gênese? Que há na Terra, assim como nos outros mundos, progressos de duas ordens. Material, do âmbito da natureza, que ela foi se ajustando ao longo da sua história geológica, do nosso planeta, a Terra, e há outro de ordem moral, intelectual ou espiritual, que diz respeito a nós e os demais seres da vida que aqui estão reencarnados ou que orbitam espiritualmente em torno desse lar planetário. E que cataclismas, fenômenos impactantes de ordem natural, já não seria mais o caso. Abrindo um parênteses, que às vezes eu esqueço de fechar. Uma coisa é uma catástrofe climática, produzida pela ação humana ao longo da trajetória da nossa espécie na Terra, monitorada por várias áreas de conhecimento científico. Outra coisa é esses processos geológicos que a Terra viveu. Então, esse progresso material a Terra viveu e pode ser que vá sofrendo alguma alteração. Mas não confundamos isso com catástrofes referentes à emergência climática. Mas há um outro progresso, que é o moral. E os tempos são chegados para uma maturidade da humanidade, para uma transformação de ordem moral. E que as circunstâncias que vivemos nos desafiam para que venhamos a avançar no campo da intelectualidade, no campo da moralidade, diríamos nós, de maneira mais firme, acirrada. Exemplos, nós vivemos a experiência da pandemia.
Nós fomos convocados diariamente à paciência. No isolamento, há famílias que se desfizeram. Há pessoas que não conviviam quando descobriram quem elas tinham em casa, com quem elas dividiam o leito, mas não conheciam bem. Outros mudaram o estilo de vida. Tem gente que acordou e mudou o estilo de vida. Ficou mais amoroso, mais atento aos familiares, mais solidário. A pessoa se lembrou que tem um armário com uma colônia de ácaros, com um monte de coisa que não usa e que pode passar adiante. Se lembrou que tem uma vida, que é uma dádiva, e que ela pode tornar útil ao semelhante, e resolveu fazer trabalho voluntário. Outros não pioraram, mas expressaram um egoísmo que antes não expressavam. Tem pessoas que ficaram traumatizadas de uma sorte que só querem viver a vida. E aí ficam em turismo até desencarnar. Sendo que nós reencarnamos para evoluir, não é só para passear. Passear é bom, lazer ajuda na saúde mental. Amplia nossos horizontes. A gente chama a pessoa para a tarefa, não posso, eu estou viajando. Eu tenho vontade de perguntar, tem algum dia que você para na cidade? Ou vai ser só quando desencarnar? E aliás, nem assim, né? Porque só fica o corpo. Há pessoas que se tornaram mais egoístas, mais hedonistas, entregues ao prazer sem limite. São consequência do livre-arbítrio. Então a evolução de ordem moral, nesse período, ela é por demais exigente. Por quê? Vamos lembrar a condição evolutiva da Terra. Que planeta é esse que nós estamos? Cheio de anjinho reencarnado, né? Só espírito puro. É só entrar numa fila de banco, trânsito, atendimento emergencial no hospital. Não precisa ir longe, vai no buffet de restaurante e te vê os espíritos puros, né? Ainda é um mundo de provas e expiação, mas está, esse é o período de transição, caminhando para a regeneração. É o que os espíritos dizem a Kardec. Aí a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, aquele livro de cabeceira do Espírita, né? Que a gente deve ler todos os dias, no mínimo, e pensar a respeito. A Terra pertence à categoria de mundos de expiação e provas. Razão porque aí o homem está exposto a tantas misérias. E misérias no plural. Porque não existe só miséria material. Aliás, se a gente quiser ser pessimista, a gente encontra bastante miséria moral. Os crimes fratricidas, parricídios, as situações mais infelizes que a criatura humana é capaz de protagonizar, dada a sua condição evolutiva. Então, o mundo que nós vivemos caminha para a regeneração, quer dizer, uma ordem de evolução em que o bem, a caridade, o dever sejam constantes em nossa alma. Mas ainda lutamos com as nossas provas, aquelas que nós pedimos antes de reencarnar, comuns à condição evolutiva desse plano, e temos os nossos resgates espirituais, as expiações. Tem gente que pensou assim, torcer para o meu time deve ser uma expiação. Não sei, depende para quem que a pessoa torce. Às vezes a expiação dos outros é conviver com a gente. A gente tem que ficar atento. Todos nós somos espíritos em prova e expiações. No entanto, no livro Voltei, do irmão Jacob,
psicografado por Chico Xavier, que conta a trajetória de um ex-dirigente da Federação Espírita Brasileira após a desencarnação. E ele tinha um incômodo que a gente vai entendendo ao longo da narrativa. Sabe qual era o incômodo? Alguém quer saber? Ele não tinha luz própria. Todo mundo tinha alguma iluminação na região que ele foi projetado por sintonia, mas ele não tinha. O meu pai, uma vez, numa mensagem mediúnica, já desencarnado, ele disse assim: a morte é a prova real das conquistas do espírito imortal. Porque ela vai dar a medida certa de quem nós somos, da condição que nos encontramos. No corpo a gente dá uma disfarçada, né? Tem aquela virtude de Natal, né? Aí a gente se lembra de fazer caridade, doa coisa, que já é melhor que nada, mas é pouco, não é? Nós podemos sempre auxiliar alguém em condições mais aflitivas que as nossas. E aí olha só o que diz o irmão Jacob, num dos registros dos estudos que ele faz no mundo espiritual. 2/3 das criaturas humanas encarnadas na crosta da terra demoram-se, criatura humana reencarnada, demoram-se em jornada evolutiva da irracionalidade para a inteligência. 2/3 da ausência de razão, ou do uso da razão, à inteligência. Ou da inteligência para a razão. 2/3 dá nessa faixa. De não se deixar conduzir pelos apetites, de não ser escravo e ainda é dos prazeres, dos sentidos, das paixões, ou desenvolve a inteligência e está se tornando racional. É forte isso, né? Aí eu entendo quando o povo diz que o mundo anda mal frequentado. A terça parte restante acha-se em trânsito da razão para a humanidade. A gente pode estranhar, mas como assim? A gente é ser humano. Aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, quando os benfeitores falam da civilização incompleta. Onde ainda haja pessoas em condição de miséria, fome, não se completou o processo civilizatório. Coisa dos espíritos superiores, ninguém fique de mal comigo, por favor. É inconcebível que a gente tenha que encontrar irmãos nossos que não encontram trabalho, não encontram alimentação, não encontram segurança, não encontram questões básicas, por conta do egoísmo superlativo da nossa sociedade. Que alguns vivam se locupletando em excessos, mas põe excesso nisso, e outros na carência dos direitos básicos. Então isso revela a civilização incompleta. Ou da razão para a humanidade, a terça parte. Fora do corpo terrestre, mas ligados ao mesmo plano, evoluem milhões de seres pensantes nas mesmas condições. Aí entornou o caldo. Porque nós temos criaturas que não encontraram a razão, não encontraram a compaixão, portanto, não expressam uma condição de humanidade nesse sentido. São seres humanos, né? Mas não têm humanidade, não são humanitárias, alargando o conceito. E aí uma terceira parte, assim, mais atenta à lei divina. Qualquer coisa, vocês reclamem por irmão Jacob, tá? Cuidar do nosso horário. Aí a gente tem que lembrar
que a evolução espiritual não diz respeito somente à inteligência. Nós somos uma sociedade de uma evolução tecnológica extraordinária. Alguns anos atrás, alguém imaginou que ia usar um aparelho comunicador estilo James Bond, que a gente tem, chamado celular, que ele ia estar integrado a um relógio. O meu é só fluídico aqui, né? Quando que a gente pensou isso? A gente olha, outro dia entrou na minha televisão os Jetsons, desenhos da minha época de infância. E eu olhando aquilo e olhando os robôs da Tesla, né? Mas olha só o que é evolução tecnológica. Lançamos sondas espaciais, viajamos o cosmos, mapeamos outras galáxias. E ainda não sabemos conviver. Ainda temos dificuldade de expressar gratidão, de escutar uns aos outros. Atire a primeira pedra quem não escuta no WhatsApp a mensagem na velocidade máxima. Não tenho paciência. Fulana manda uns podcasts, umas mensagens longas. Tá certo que tem gente que exagera, né? Faz uma conferência virtual em dose homeopática. Vai mandando um áudio, quando a gente acha que acabou, vem outro. Mas um pouquinho de paciência é necessário no plano que a gente vive. Sem paciência a gente não convive, não educa, não socorre. Vai socorrer alguém que cai na rua sem paciência. Daqui a pouco você vai ferir a pessoa. Vai levar ela onde ela não precisa. Vai dar um remédio para o enfermo sem paciência. Daqui a pouco erra a dose. E será que a gente não precisa da paciência uns dos outros? Coisa para a gente pensar junto. Então o que nós estamos precisando é uma evolução que normalmente deve ser alavancada pela evolução intelectual. Vamos ver o que diz Kardec. Peguei algumas frases desse item 5 do capítulo 18 da Gênesis. A humanidade tem realizado até o presente incontestáveis progressos. É impressionante. A gente faz videoconferência, não é? Na pandemia e agora na enchente, alguns centros fizeram irradiações via Meet, Google Meet. O Hospital Espírita de Porto Alegre faz irradiações assim. A nossa equipe da Férez, da área de atendimento espiritual Centro Espírita, em todo o estado se reúne em 2 horários específicos durante a semana para fazer irradiações. Olha que interessante isso, né? Nós coordenamos uma equipe com 9 áreas federativas, que os diretores não são todos de Porto Alegre. E a gente se reúne, conversa durante a semana. São os desafios do momento, mas são bênçãos também. Mas resta um imenso progresso a realizar. Eu que sublinhei aqui. O de fazerem que entre si reine. O Kardec não é fácil, gente. A caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhe assegurem o bem-estar moral. Esse é o desafio para a gente, nesse momento de transição planetária. Não é aprender uma visão mística da vida e ficar sonhando que venham OVNIs e que tragam uma nova ordem evolutiva. Isso não é o que vai acontecer. Nós temos que construir em nós. O reino de Deus está dentro de vós. Não foi isso que o nosso mestre ensinou? Então, dentro de nós. Caridade. Aí a gente pode fazer um checklist. Pôs em casa, né? Será que eu tenho caridade? Como é que eu sei se eu tenho caridade? Mas o que é caridade? Aí nós vamos no Livro dos Espíritos,
questão 886. Qual o sentido da caridade conforme entendia Jesus? Benevolência para com todos. Eu já estou reprovado aí, né? Benevolência para com todos. Perdão das ofensas. E indulgência para com as imperfeições alheias. Pega um caderno, uma folha, bota essas três facetas da caridade. Será que eu sou benevolente para todos ou faço escolhas? Esse vizinho aqui eu me dou bem, eu trato ele bem. Esse aqui me cumprimenta de vez em quando, eu trato mais ou menos. Esse aqui votou no fulano e eu votei no ciclano, então eu não quero nem assunto com ele. Caridade. Guardo mágoas? Estou de mal com alguém? Estou sem falar com meu filho? E se eu desencarnasse hoje, eu posso ir tranquilo? Eu vou dar uma notícia aqui. Eu vou ser cancelado depois dessa. Um dia, todos nós vamos desencarnar. Só não temos pressa, né? E para estar, a cada dia estamos mais perto da desencarnação. Se hoje eu precisasse partir para outra vida, como é que estão os meus relacionamentos? Não estou dizendo daquelas pessoas que não gostam da gente, elas têm direito de não ter bom gosto, né? O espírita, ele pode até ter inimigos, porque a gente não vai agradar todo mundo, mas no espírita não pode ser inimigo de alguém. Por que ele não pode? Porque isso seria o contrário do mestre que ele segue. Simples assim. Trato os outros como irmão, e não é só dizer meu irmão, eu trato, eu sinto isto. Quando eu entrego uma cesta básica, quando eu alcanço um pão, quando eu escolho uma roupa para passar adiante, quando eu telefono para alguém para saber como é que está, quando eu pergunto, oi, tudo bem? Eu pergunto querendo saber se a pessoa está bem mesmo ou eu só quero despachar a pessoa atendendo uma convenção social? O Espiritismo preconiza autoconhecimento. Então a gente tem que fazer perguntas para a gente mesmo. E aí, meus amigos, olha o que Kardec vai nos dizer. Solidariedade, lembrando bem, é esse sentimento e atitude de estarmos atentos. E aí eu vou usar uma expressão que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive as misérias ocultas. A gente olha uma notícia, fulano suicidou-se. Mas ninguém viu nada, nem percebeu. Porque eram misérias ocultas. O Evangelho nos recomenda ir até as misérias ocultas do próximo. Não é invadir privacidade, não é isso. É ter sensibilidade. Ah, hoje o fulano me abraçou meio de lado. Não está bem, não. E a gente exercita com os de casa, com os do grupo espírita, amplia para o prédio, para o trabalho, para a via pública. Como é que eu trato o porteiro de uma repartição? Como é que eu trato o porteiro do meu prédio? Como eu respondo para quem me pede uma moeda? São parâmetros para a gente se analisar. Já não é somente desenvolver a inteligência de que os homens precisam. Estamos quase no final. Mas de elevar o sentimento. E para isso, faz-se preciso destruir tudo na sociedade que excite egoísmo e orgulho. É uma transformação moral profunda. Começa lá na educação doméstica. Meu filho,
Você não tem que ser melhor que os outros, você tem que ser bom para os outros. Muda tudo, né? Ah, pai, eu tenho um carrinho melhor que fulano. Isso não interessa, meu filho. Interessa os teus valores morais. Quem tu és ao próximo. Pai, será que eu sou mais bonita que a fulana? O que tens na alma, minha filha? O que trazes no alforje das tuas conquistas evolutivas? Isso é que interessa. Não interessa se tu vai ser engenheiro, advogado, professor, se você vai ser pedreiro, se vai ser cozinheira, se vai fazer serviço geral. Interessa quem você é. Mas eu tenho que pensar em mim primeiro, afinal, todo mundo pensa em si. Por isso que o mundo está como está. Olha o orgulho. Há pessoas despertando orgulho de raça. Supremacias racistas. É falta de trabalho, né, gente? Serviço no bem. Mas vamos adiante, porque o tempo é inexorável. Então, que fraternidade é essa? Eu vou resumir. Pega os conceitos da doutrina e coloca como uma lente, não que nem essa aqui que está escura, mas uma lente que te ajuda a enxergar melhor. Então você enxerga a vida com a ideia de Deus, com a consciência de que é uma alma e não um corpo, que compreende que há uma vida futura, uma vida espiritual após a morte, que há um progresso que te compete realizar a cada reencarnação infinito, e que nós nos correlacionamos para sempre. Naquilo que o Leon Denis chamou no grande enigma de lei de solidariedade. Somos interdependentes. Estamos todos conectados. Por isso que Gandhi dizia, quando o homem se levanta, a humanidade se levanta com ele. E uma mulher também, tá? Vou deixar claro isso. E normalmente quando uma mulher se levanta, todo mundo se levanta com ela também. E não estou fazendo média pelo Dia das Mulheres, é só a gente olhar a importância das mulheres nas várias organizações sociais. Daí, meus amigos, só tem um jeito para que vivamos a fraternidade verdadeira, se tivermos caridade uns com os outros. Aquela frase que está lá na entrada da Sociedade Espírita, que Kardec recomendava que os espíritas tivessem nas sociedades e tivessem nas suas casas, para se lembrarem. Sabe, bota um cartazinho na geladeira, fora da caridade de nossa salvação, para que a gente não esqueça, porque essa é a máxima para o espírita. Às vezes a pessoa pergunta, né? Eu queria saber qual é o caminho que eu tenho para desenvolver uma evolução consciente e aproveitar minha reencarnação. Está aqui. É o teu guia, é a tua bússola, é a nossa bússola. Para finalizar, vou trazer um exemplo prático, porque senão a gente fica numa visão assim um pouco teórica, né? Chico Xavier. É difícil quem não admire a vivência cristã de Chico Xavier, inclusive em meios que não são ligados ao espiritismo. Há um livro muito bacana, publicado pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, chamado A Ponte, Diálogos com Chico Xavier, escrito pelo irmão Fernando Vorme, que era de Guaíba, já desencarnado, que se tornou amigo pessoal do Chico. Segundo consta, a sua mãe orava para que o Fernando, pedindo para a mãe do Chico desencarnada, que o Fernando um dia conhecesse o Chico, para se endireitar. Porque imagina, né? Ele tinha as dificuldades dele, só Chico Xavier mesmo.
segundo ele mesmo dizia. E aí, desse primeiro contato, surgiu uma linda amizade, e ele pôde compor, entre outros textos, esse livro extraordinário. Aliás, quando a gente se debruça nas entrevistas do Chico, que ali é Chico e Emmanuel respondendo, a gente vê o Espiritismo praticado em profundidade. Tem muita sabedoria para a gente aprender. Aí o Worm pergunta para o Chico: Chico, por que nosso irmão caído é uma carga tão preciosa? O que é esse caído aí? Né? Mas atualmente se diria transviado. A pessoa que se equivocou, que se entregou a atitudes ou criminosas ou antiéticas, que faliu moralmente. Esses que às vezes a gente aponta o dedo, né? Joga pedra. Que a gente esquece a caridade da indulgência, que é não julgar.